noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Estamos ao vivo no canal 1014.1 para todo o Rio Grande do Norte. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você no Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, Vale do Açu. É sempre uma grande satisfação ter você aí do outro lado acompanhando a gente. No programa desta quarta-feira, a nossa entrevista é com Herisson Natécio, sócio fundador do Instituto TS2 Pesquisas. Boa noite, Herisson. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos telespectadores do Cenário Político. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje para falar de política, de pesquisa. Então, aguarda aí a virada de chave, que a gente tem muita coisa boa para trazer e estou à disposição, Vanúvio, para contribuir com o cenário político. Hoje tem TCM Pesquisa, é a primeira pesquisa estadual desta parceria que dá certo há vários anos. Há quantos anos, Herisson? Pesquisa? De 20 para cá. De 2020, a primeira eleição, né, com dados TS2 é de 2020. E essa parceria TCM-TS2 já tem aí um bom tempo e, claro, você acompanha sempre aqui a divulgação dos nossos levantamentos. Hoje tem a primeira pesquisa estadual TCM-TS2 e quem vai explicar para a gente esta pesquisa é o Herisson Natécio, que é a pessoa que está lá, acompanha tudo de perto, a coleta dos dados, a tabulação e também a divulgação. Sempre que tem divulgação de pesquisa TCM-TS2, Herisson está aqui conosco, bastante atento, fazendo algumas observações. E a gente vai trazer não os números, né? Não os resultados agora, mas a gente vai trazer informações pertinentes para você que nos acompanha, para entender como é que funciona uma pesquisa estadual. Herisson, o Instituto TS2 tem expertise em ir a campo, em consultar junto aos eleitores sobre o retrato do momento, né? A fotografia atual do quadro político, onde quer que a TS2 vá, seja no município, né? E agora no Rio Grande do Norte é um desafio maior. Como é que essa pesquisa ela foi pensada? Vanúvio, o instrumento pesquisa eleitoral, ele é um instrumento de certa forma complexo do ponto de vista estatístico e tem que respeitar os parâmetros estatísticos, muito além também da legislação vigente. É importante o telespectador entender isso. A quantidade de questionários segue uma lógica estatística e, inclusive, as cidades onde nós vamos colher as entrevistas também seguem um rito, uma lógica que diz respeito tanto à legislação vigente como às questões eminentemente estatísticas. Então, o Rio Grande do Norte, numa pesquisa estadual, nós primeiro fazemos uma divisão em regiões ou mesorregiões, né? Leste, Central, Agreste e Oeste, e depois em mesorregiões, nas chamadas mesorregiões. Alguns clientes, alguns institutos gostam de usar as chamadas regiões homogêneas, que é Trairi, né? Potengi, mas nós privilegiamos um pouco mais a divisão política administrativa do Estado. Depois, dentro das micro-regiões, nós sorteamos aqueles municípios que têm maior representatividade eleitoral. Então, a quantidade de questionário, respeitando o universo e o perfil do eleitorado do Rio Grande do Norte, considerando as cotas de sexo, escolaridade, faixa etária e a variável de renda, nós distribuímos de acordo com a necessidade populacional de cada micro-região. Então, a região de Mossoró, por exemplo, tem um número X de questionários, que é a representação do total dessa região no eleitorado do Rio Grande do Norte. Então, é um trabalho um pouco complexo, mas que traz o retrato fiel do momento na conjuntura eleitoral. Uma pergunta que sempre aparece aqui para a gente, dos nossos telespectadores e ouvintes também da Rádio 95, é como é que uma pesquisa que escuta, que entrevista 1.800 eleitores, vai representar um cenário? Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com dados de 2024, 2.649.282 eleitores. A população total do Rio Grande do Norte, de acordo com o levantamento do censo do ano passado, é 3.446.021 habitantes.
Então, como é que o universo de 2.600.000 eleitores está representado num levantamento de 1.800 questionários? Todo instrumento científico, toda pesquisa científica, seja ela nas ciências sociais ou nas exatas e naturais, elas pegam uma amostra representativa do objeto que se quer pesquisar. Então, se eu falo do conjunto dos eleitores do Rio Grande do Norte, eu analiso como que é composto aquele eleitorado, e aí, repito, relacionado ao sexo, à escolaridade e à faixa etária, e fazemos também o link com a variável de renda e projetamos, a partir de um cálculo científico, qual o tamanho de amostra seria necessário para representar aquele universo, considerando uma margem de erro que nós decidimos adotar. Então, essa pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, e nós fizemos uma pesquisa com 1.847 entrevistas. Inicialmente, nós iríamos fazer uma pesquisa um pouco menor, mas para atingir os percentuais de sexo, escolaridade, faixa etária e renda, nós ampliamos um pouco para que cada microrregião estivesse bem representada quanto a esses elementos que eu acabei de falar. Então, é uma pequena amostra, né, do todo, que serve para orientar e que representa a tendência da intenção de voto da população. É como se você fosse fazer um exame de sangue, você tirasse apenas ali a amostra, exatamente, ao invés de fazer com todo o sangue que circula no nosso corpo. Isso. Eu trouxe o exemplo das ciências sociais e as ciências sociais aplicadas, e nas exatas e naturais, tratando aí da medicina, né, da biomedicina, é uma gota de sangue para analisar toda a conjuntura do corpo humano, né? A nossa estrutura anatomofisiológica, ela vamos dizer assim, ela é diagnosticada a partir de uma amostra. Então, é um bom exemplo na área das exatas naturais. Herisson, com relação a acertos, né? A TS2 tem tido vários acertos nas eleições que participa, né, cobrindo aqui junto com a TCM. E no bloco anterior você falava desse retrato que vocês têm ali para fazer de acordo com os dados oficiais, IBGE, TSE, enfim. A que se dá essa precisão nos resultados obtidos pela TS2? Olha, Vanúvio, eu costumo dizer que a TS2 é uma boa executadora de pesquisa, né? Nossa equipe é muito boa no campo. Para se ter uma ideia, em 2020, nós estávamos pesquisando em um determinado município e uma aplicadora percebeu um determinado fator que influenciava na pesquisa. E a partir daí a gente trouxe todas as equipes de volta e esperamos aquele fator de influência cessar e fomos a campo novamente para que a pesquisa não tivesse nenhum tipo de interferência que viesse a alterar o resultado ou prejudicar de alguma forma, macular o resultado. Então, a nossa equipe ela é muito atenta e muito criteriosa no campo, né? Então, eles entendem, quando vão para um determinado município, vamos imaginar lá Caraúba, sua terra, Vanúvio. Sim. Eles não vão só no centro da cidade, eles vão em vários bairros distribuir ao máximo, ou então em lugares de grande fluxo, como supermercados, feiras, que tem pessoas de vários territórios. Porque quando você concentra muita aplicação, tende a haver algum tipo de, vamos dizer assim, de sobrepeso naquele território. Falando de uma pesquisa estadual, numa municipal pior ainda. Mas na estadual, nós procuramos espalhar ao máximo a aplicação para que a gente tenha uma aproximação muito mais à realidade. Só que esse assunto acerto em eleição, ele merece uma certa ponderação. Eu sempre trago o exemplo de 2018, na eleição de Minas Gerais. Todos os institutos davam a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, como primeira colocada nas pesquisas. Inclusive, as pesquisas de véspera davam Dilma Rousseff em primeiro. Quando abriram as urnas, Dilma Rousseff foi a quarta colocada. Ela foi candidata ao Senado. Candidata ao Senado. E aí ela não sequer foi eleita, imagine estar em primeiro. Todo mundo disse que os institutos erraram. Institutos famosos, o antigo Ibope, Datafolha, né? Só que os institutos não erraram. O que dizia a pesquisa? Que a eleição estava apertada, Dilma estava na frente, mas que existia uma massa muito grande de eleitores, mais de 48%, que estava em branco, nulo ou não iria votar.
certo? E esse eleitorado literalmente decidiu o voto de casa para a urna. Então, os institutos que foram acusados à época de errar, eles não erraram. Apenas a leitura que as pessoas, a imprensa, os políticos fizeram da pesquisa foi uma leitura que não atentou para o fato de que existia uma massa muito grande de eleitores indecisos e que decidiram o voto na hora de ir para a urna. Então quer dizer que essa pesquisa que vai ser divulgada daqui a pouco na TCM não é o resultado das eleições. Nem de longe. Se assim o fosse, não existiria campanha política. Se uma pesquisa feita há mais de um ano da eleição fosse o resultado da eleição, não existiria campanha política. A pesquisa é um retrato do momento, serve para orientar os candidatos, os órgãos de imprensa, a população de uma maneira geral, como que está o quadro eleitoral naquele dia, naquela data. Então, a nossa pesquisa de hoje vai servir para, primeiro, ouriçar aí o mundo político, os candidatos, pré-candidatos, os mandatários, já vão ficar de orelha em pé com os números que vão ser divulgados. Mas vai servir também para orientar esses políticos a saberem o melhor caminho, o melhor partido, o melhor apoio, as melhores coligações ou federações. Então, a pesquisa de hoje não é para predizer o resultado. A pesquisa de hoje é para predizer como está a conjuntura atual e como que ela pode se desdobrar durante os meses que vão seguir até o dia da eleição. Um abraço aqui para o Thomas Magno, está mandando mensagem aqui parabenizando o cenário político e também mandando um abraço para o amigo Erison Natécio, muito competente, diz aqui o Thomas. E uma pergunta já do Gerson Nóbrega, ele pergunta aqui, o percentual pesquisado é igual para todos os municípios? Natal 10% dos entrevistados, Mossoró 10% dos entrevistados. Erison já deu uma pincelada sobre este assunto, mas vamos só reforçar ela. É uma excelente pergunta. Inclusive, na nossa ilustração, Vonúvio, nós mostramos lá que Natal tem a capital do estado, mas a região da Grande Natal, salvo engano, é 28%, quase 29% do eleitorado. Então, se forem aplicados 100 questionários, 29 questionários serão aplicados lá na região da Grande Natal. Então, essa distribuição, ela é proporcional. Alguns institutos, nos municípios, eles gostam de adotar um padrão. 400 questionários, 500 questionários. Isso é certo? É certo. O que vai alterar, Gerson, é a margem de erro. Porque em alguns municípios, quando você aplica 500 questionários, a margem de erro, por exemplo, é 3. Mas você vai em outro município, aplica 500 questionários, a margem de erro passa a ser 3,5 pontos percentuais. Então, essa variação, apesar do Instituto não fazer a variação do quantitativo dos questionários, essa variação vai ocorrer na margem de erro. Então, quando o Instituto diz, vou aplicar X questionário em um lugar, por exemplo, 400, anuncia a margem de erro que será adotada. Se em outro município ele disser que a mesma quantidade, pode ocorrer da margem de erro ser diferente por conta da população do município. Então, a sua pergunta é muito importante, porque serve para mostrar à população de que não necessariamente os questionários vão ser iguais em todos os territórios, seja município, região, microrregião e por aí vai. Por que a margem de erro é tão importante, Erison? Porque a margem de erro, eu brinco porque a margem de erro é para dizer que algo pode mudar, né? Mesmo naquela conjuntura. Então, estatisticamente, todo número ele pode oscilar de acordo com vários fatores. Estou falando grosso modo, de uma maneira geral. Mas a margem de erro serve para orientar que, dado aquele cálculo feito, né, aquele experimento montado, considerando vários elementos, esse resultado ele pode oscilar para mais ou para menos. Então, quando o Instituto ele vai fazer a sua pesquisa, é importante ele dizer qual o público, alvo da pesquisa, qual o tamanho da amostra, qual a margem de erro adotada e o intervalo de confiança, para além da metodologia, claro que no nosso caso é uma pesquisa quantitativa. Então, fazendo isso, o Instituto se resguarda de qualquer crítica em cima do método. Olha, mas por que você aplicou só 1.847 questionários nessa pesquisa? Porque nós adotamos uma margem de erro de 2,5 para o intervalo de confiança de 95% e escolhemos 63 municípios para responder. Esses questionários são suficientes para dizer o quadro geral da conjuntura política no estado do Rio Grande do Norte. Se alguém aplicar 3.000 questionários, essa margem de erro vai descer para 1,8. A única diferença é que diminui o intervalo em que o resultado pode ser alterado. Um abraço, senhor Aldo Ferreira, obrigado pela audiência, tá bom? Vamos trazer aqui na tela, já é a pesquisa aqui ou não? Vamos mostrar aí na tela?
É a pesquisa já? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar na tela. Vamos colocar na tela, para ver se é a pesquisa. Porque se for a pesquisa, já vaza tudo, né? Pode colocar aí essa tela inicial. Olha só, mudou até o layout, viu? O Edson tá aí, meu amigo, criativo, viu? Olha só, esse aqui é o layout da apresentação da pesquisa, tá bom? Vamos ver se é a pesquisa. Se for a pesquisa, já antecipa muita coisa, viu? Mas aqui são os dados, né, do levantamento, que já foram citados aqui por Edson, boa parte deles. A pesquisa foi feita de 23 a 26 de julho, em 63 municípios, com eleitores com 16 anos ou mais. Aqui nós temos a margem de erro, fonte de dados, pesquisa qualitativa, distribuição em todas as regiões, 63 municípios. É a pesquisa aqui, não? Não é a pesquisa, pessoal. Calma, deu aquele friozinho na barriga, né? Esse aqui é um mapa interativo que o Edson trouxe para realmente traçar aqui o perfil do Rio Grande do Norte. Então, quando a gente vai aqui, por exemplo, Natal, vou clicar Natal aqui, vai destacar lá aquela região de Natal. Então, aqui 28,27% a micro-região de Natal. A micro-região de Natal corresponde aqui dentro deste levantamento, né, proporcionalmente, 28,27%. E o Edson fez, tanto clicando aqui no nome, como eu estou fazendo agora, em Mossoró, por exemplo. Região de Mossoró. 9,87%, né, proporcionalmente às entrevistas realizadas, como também se colocando aqui, clicando no mapa. Então aqui Serra de São Miguel, vamos ver outra aqui, Seridó Oriental, vamos ver outra aqui, Seridó Oriental, Ocidental e Oriental, né? Isso. Nós temos também aqui a região da Chapada do Apudi. Vamos aqui para a região central, Angicos. O que isso mostra, Edson, esse mapa aqui? Mostra a distribuição dos questionários a partir dos percentuais de cada micro-região. Então, se você olhar aí para a micro-região de Mossoró, esse território da micro-região engloba Mossoró, Governador, Mossoró, Areia Branca, Grossos, Tibau, Serra do Mel, Baraúna e, salvo engano, Governador também, certo? Esses municípios. Então, o percentual desses questionários serão aplicados nesses municípios de acordo com a densidade populacional. Uma coisa que a TS2 faz, embora a gente tenha alguns institutos que usam a prática do sorteio, mas nós privilegiamos os municípios com maior densidade eleitoral. Aí são os municípios que foram pesquisados, Vonúvio. Os municípios com maior densidade eleitoral, porque, ao fim e ao cabo, são os municípios que têm a maior representação do eleitorado. Então, nós não nos permitimos fazer um sorteio de uma pesquisa que corra o risco de não cair Natal, que é a capital do estado, numa entrevista de uma pesquisa. Então, nós fazemos a seleção dos municípios, de acordo com a sua representatividade eleitoral, e os municípios com maior eleitorado são os municípios que têm prioridade no sorteio para definição da amostra e das rotas de coleta de pesquisa. Nós temos aqui, mesorregião, né, que são essas 4 aqui do lado, que eu estou passando o cursor do mouse. Eu vou clicar aqui, mesorregião Agreste. Então, estes municípios aqui foram, né, todos pesquisados. Né? Então, colocando aqui, passando o mouse, dá para ver quantas entrevistas foram realizadas. Aqui, Jandaíra, foram 10 entrevistas. João Câmara, que é da região da micro-região da Baixa Verde, 24, né? Isso. 24 entrevistas. Esses municípios, eles são os que representam tanto a mesorregião como a sua respectiva micro-região. Aí eu vou passando aqui, o cursor, e vai aparecendo. Está vendo ali embaixo, município Santa Maria, 14 entrevistas, né? Quer dizer que vai aqui, por exemplo, esse município aqui, que é longe, né? Deixa eu ver aqui um mais distante aqui. Esse aqui é Nova Cruz, né? Isso. Está bem lá no limite lá. 35 entrevistas. Então, vocês vão lá e fazem 35 entrevistas. 35 entrevistas, isso. E aí, esse quantitativo, alguém pode dizer, mas um município X, que é menor do que
Nova Cruz teve quase o mesmo número de entrevistas, porque esse município representa a sua microrregião. Então, pode ocorrer alguém questionar isso, mas é tudo dentro dos parâmetros estatísticos, então o instrumento foi testado, então está tudo sob controle e essa pesquisa ela tem uma capilaridade gigante, são 63 municípios, então não existe nenhuma microrregião, nem nenhuma região hegemônica que não tenha pelo menos 2 municípios pesquisados e faz com que a gente traga uma realidade muito mais, um quadro muito mais aproximado da realidade. A sede da TS2 é aqui em Mossoró, mas eles vieram aqui, em Pedro Velho, o último município aqui... Lá no cantinho. Do Rio Grande do Norte, bem no cantinho, fazer 11 entrevistas, mas dentro do quadro proporcional, né, do que se propõe aí a trazer esse retrato eleitoral aqui para o Rio Grande do Norte. Edson, quem está na frente para o governo do Estado, para o Senado, para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados? Diz aí. O meu contrato com a TCM não me permite antecipar nem o número, nem fazer comentários sobre quem está na frente, de lado, atrás, na pesquisa. O que eu posso adiantar é que foi um trabalho muito zeloso da equipe, inclusive mandar um abraço para todos os aplicadores da TS2. Não é simples, não é fácil, né? A gente encontra todo tipo de estrada, todo tipo de gente, todo tipo de contexto. Chega no município que pensa que vai ser tudo bacana, de repente chove, de repente fura o pneu. E a gente costuma postar no Instagram da TS2 as fotos dos municípios. Então, no history da TS2 tinha, durante a pesquisa, todas as fotos dos municípios onde nós passamos. Foto de pneu furado, como aconteceu, foto de buraqueira, foto de paisagens belíssimas. Então, a gente é muito trabalho, mas a gente também se diverte. Então, um abraço para a turma da TS2. Muito obrigado pela dedicação e pelo empenho para trazer mais uma pesquisa. E essa mesma turma que ano após ano, Vonúvio, vem acertando, vem cravando resultados, em que pese, às vezes, o resultado não ser aquele que agrade um grupo ou outro grupo político, a torcida, mas a TS2 se preocupa e tem na sua política algo que é imprescindível e inegociável, que é a ética e o respeito com a população. Junto com a TCM, nós proporcionamos aos eleitores algo que poucas pessoas conseguem proporcionar, que é a transparência. Então, vocês viram aqui como é feita uma pesquisa, onde nós fomos, e vocês vão ter acesso, sem pagar nada, só acessando o portal TCM Notícias, a todos os detalhes de uma pesquisa estadual que muitas vezes, Vonúvio, é guardada a 7 chaves. Né? Então, tem político que guarda a pesquisa a 7 chaves para ninguém saber das fragilidades, das potencialidades, de qual região ele está bem, qual região ele está mal, como que está nos grupos religiosos. Então, a TCM, a TS2 faz diferente. Nós colocamos o painel, o dashboard com o resultado da pesquisa para acesso de qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vai lá, clica e ainda fica brincando. O meu candidato está bem entre os católicos, está bem entre os evangélicos, está bem entre os jovens, está bem entre a melhor idade. Então, vocês podem acessar todo e qualquer dado da pesquisa por meio do acesso ao nosso dashboard, que vai ficar disponível no portal da TCM Notícias. Então, eu só tenho a agradecer a confiança do Grupo TCM e dizer que essa mesma confiança que a TCM tem conosco, nós temos com os nossos aplicadores que fazem um trabalho que é essencial para que o número seja certo e carimbe no final. Edson, uma pergunta que eu não acho que ela seja polêmica, mas ela em algum momento precisa ser respondida. Quem é que paga essa pesquisa? Quem paga a pesquisa é a TCM. A TCM é quem paga a pesquisa. A TCM é um veículo de comunicação que tem o seu negócio, né? Então, até onde eu sei, a TCM opera no sentido de que tem parceiros, né? Propagandas que são vinculadas nos intervalos. E a TS2, com essa parceria, sempre montou projetos que contam com parceiros, né, grupos empresariais, gente que anuncia na TCM, que faz com que tudo isso seja possível. Então, a gente agradece também as pessoas que acreditam nesse trabalho de transparência. Repito, não é muito bom para alguns políticos essa transparência, mas para a população é muito bom. Então, enquanto alguns querem guardar os números, a gente apresenta os números para que a população possa orientar o seu voto, o seu posicionamento político, seguir um candidato que ela gosta, uma dúvida que tem, né, a pesquisa
pode esclarecer, elucidar. Então, essa turma, esses parceiros que ajudam a TCM, ajudam conseguintemente a TS2 e nós agradecemos também de público. Você sabe que as pessoas que encontram comigo nas ruas, elas dizem assim, escuto você lá na 95, assisto você na TCM e eu gosto da TCM porque a TCM mostra Mossoró, mostra onde eu moro, mostra o Rio Grande do Norte. TCM agora é RN. Então, este é um conteúdo que a TCM oferece de graça, de verdade, para os nossos telespectadores, graças a essa parceria que existe aí com os nossos anunciantes. Mas esse é um conteúdo que é disponibilizado com total independência, que eu acho que é uma coisa muito importante para você aí de casa ter a certeza disso, porque sem independência a gente não teria a credibilidade que a gente tem hoje. Bem, Herisson Natécio, esta é uma pesquisa estadual, é a primeira, não foi divulgada nenhuma pesquisa no começo do ano, a gente está agora finalizando o mês de julho, é a primeira pesquisa, vai ser série histórica, a gente vai conseguir ver os movimentos, a gente vai conseguir sentir realmente as tendências, vai ter outras pesquisas estaduais? Não tenha a menor dúvida, Vonúvio. Inclusive, nós iniciamos um projeto muito impactante, que foi os 100 dias. A TCM foi a alguns municípios pesquisar sobre os 100 dias naquelas localidades, saber como é que estava a avaliação do prefeito ou da prefeita, dos serviços públicos, inclusive naquelas localidades, o cenário eleitoral. E aí nós, naquela época, já anunciávamos, Vonúvio, que teríamos uma pesquisa estadual. O que nós antecipávamos também naquela época era que a pesquisa precisava ser após o período de festas juninas, de festejos, porque isso influenciava, poderia, melhor dizendo, influenciar em algum tipo de vantagem para algum político. Como nós pesquisamos em todo o estado e das cidades grandes às cidades pequenas, nós temos festejos juninos, nós esperamos passar esses festejos, demos um tempo aí, 15, 20, quase 30 dias para poder ir a campo e não sofrer nenhum tipo de interferência por conta desse clima, porque nós sabemos que invariavelmente existe algum tipo de influência desses momentos. Então, fizemos os 100 dias, anunciamos que teríamos uma pesquisa estadual, estamos agora cumprindo com a nossa palavra e também empenhamos aqui publicamente a palavra de que teremos sim uma série histórica, construindo essa série histórica, essa cobertura dos processos eleitorais que o Rio Grande do Norte vai viver. Vamos voltar aqui para o mapa que o Herisson preparou aqui para a gente, que traz aqui os municípios que foram entrevistados. Aqui, quando aparece assim um pouco mais, um verde mais escuro, é porque tem mais entrevistas, né? Que essa região de Mossoró, 189 entrevistas, e essa outra aqui, que representa Natal, 386 entrevistas. Então, onde está verde é porque teve pesquisa. Isso. Todos esses municípios foram pesquisados. Se vocês olharem bem o mapa, ele preenche todas as regiões, como nós já falamos, e a distância entre uma cidade e outra é pequena, né, se considerar. Então, o mapa ilustra onde nós estivemos e como isso vai proporcionar, trazer um resultado fidedigno, considerando a conjuntura desse momento e considerando a margem de erro, porque daqui a 15 dias pode ser que um pré-candidato fale alguma bobagem, né, ou faça uma grande obra, um grande projeto, e isso toque o coração da população e a gente vai fazer uma pesquisa e o resultado tenha dado diferente, venha a ser diferente. Então, é importante entender o time, porque nós já explicamos isso em outros momentos, mas eu vou usar o exemplo de Natal. Na pesquisa de 2024, nós pesquisamos em Natal em um tempo diferente. Foi na semana anterior. E o resultado que nós demos foi um resultado que ainda não refletia o movimento de subida, vamos dizer assim, de platô de subida de Natália e de Paulinho lutando pelo segundo turno e a queda total de Carlos Eduardo. Deu a tendência, Natália e Paulinho subindo e Carlos Eduardo caindo, mas ainda não tinha dado o cruzamento, porque esse cruzamento só aconteceu na véspera da eleição. Inclusive, alguns amigos de Natal disseram, poxa, por que a TS2 deu um resultado que não foi? Não, a TS2 deu o resultado do momento que era na semana anterior à eleição. Tanto Natália Bonavides como Paulinho Freire estavam crescendo e Carlos Eduardo estava caindo. E nós dizíamos nos programas da TCM que
O que ia determinar o segundo turno era o tamanho da resiliência de Carlos Eduardo, de sofrer os ataques políticos e eleitorais, tanto de Natália como de Paulinho, porque Carlos Eduardo tinha, à época, tanto o voto da direita como da esquerda. E tanto aconteceu que Paulinho e Natália foram para o segundo turno, mas que nós pegamos um quadro da semana anterior. Então, uso esse exemplo para dizer, daqui a 30 dias pode ser que pré-candidato A, B ou C faça algum evento, algum pronunciamento, se posicione politicamente sobre algum assunto e isso toque a população a ponto de ter mais ou menos voto. Um abraço aqui para a família Rebouças, de olho aqui na pesquisa, direto lá da Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia. Quem também registra aqui a audiência é o Leonardo Simão. Já está lá com a televisão ligada, o volume no 70. Meu amigo, está alto aí o volume da televisão. Valeu, Leonardo Simão. Obrigado pela audiência, todo mundo aqui. José Santos também deixando o registro da audiência. Bem, Erison, nosso tempo já está quase no fim, mas uma pergunta aqui. Esses municípios aqui que foram entrevistados neste momento, eles serão sempre os mesmos nas próximas entrevistas, nas próximas pesquisas? Sim, não necessariamente. Como eu falei, nós fazemos, inclusive, um sorteio a partir do tamanho do município. É possível que rodízios sejam feitos, né? Até para entender o contexto geral e quando nós formos construir a média, tenha um número maior de municípios, mas a tendência, considerando a representatividade eleitoral, que alguns sempre sejam mantidos. Por exemplo, Mossoró, Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, Currais Novos, Caicó, esses municípios não podem, Açu, não podem deixar de estar, além de outros, claro, não podem deixar de estar numa pesquisa estadual. Por quê? Porque são cidades polo, com grande densidade populacional e, por conseguinte, eleitoral, e são importantes na cena política. Então, por isso que, claro que nós teremos variações, mas os principais municípios serão mantidos para que, vamos dizer assim, são os puxadores da eleição. Então, esses municípios são mantidos. Há rodízio, mas os municípios populosos, eles sempre vão ter mais frequência na pesquisa. Erison Natécio, sócio fundador do TS2 Pesquisas, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político e trazer esses esclarecimentos. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Vamos acompanhar agora os resultados da pesquisa. Erison vai participar amanhã do Meio-Dia TCM, já com os resultados, tá bom? Sobre esta pesquisa. A gente vai trazer esses números agora, já vai começar o TCM Pesquisa, mas amanhã lá na rádio, Erison vai participar e vai analisar conosco lá, junto com Tárcio Araújo. Bem, a gente, portanto, encerra aqui o nosso cenário político desta quarta-feira. Amanhã a gente volta a falar sobre pesquisa TS2, a gente continua analisando junto com você aí de casa, tá bom? Uma ótima noite a todos, até daqui a pouquinho no TCM Pesquisa, até amanhã no cenário. Um abraço.